Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos quem está aqui ao vivo na nossa live de hoje, live mensal, mês de outubro de 2024. Então, o tema no mês de outubro é Outubro Rosa, e nós vamos falar sobre o câncer de mama e a saúde feminina na abordagem da medicina integrativa sistêmica. Vocês estão ouvindo? O som está bom? Eu tive que sair e recomeçar porque o som não estava ok. Agora está ok o som, então tá bom, vamos continuar, obrigado. Bom, o tema do Outubro Rosa em 2024, o Ministério da Saúde escolheu Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. Esse é o tema central da campanha do Ministério da Saúde agora em 2024. E é interessante que esse ano a abordagem não é somente do câncer de mama, embora tradicionalmente a gente sabe que o Outubro Rosa é dedicado à conscientização para o câncer de mama. Mas esse ano também é abordado no Outubro Rosa o câncer do colo de útero. Então ambos os tipos de câncer, que são os cânceres mais comuns na mulher, serão abordados, estão sendo abordados, numa campanha de conscientização, numa campanha de prevenção, de promoção à saúde, o câncer de mama e o câncer de colo de útero também, né? A gente vai abordar hoje nessa live a visão integrativa em relação ao câncer de mama, ao câncer em geral também, ao câncer feminino, com a visão da medicina, da psicologia, a visão sistêmica também. Então é importante nós abordarmos dentro dessa visão da medicina integrativa, né? E hoje nós sabemos que o câncer de mama é um dos cânceres mais comuns, né? Na mulher é o segundo, depois câncer de pele. Câncer de mama no Brasil tem cerca de 73 mil casos ao ano. São muitos casos ao ano de câncer de mama. As mulheres têm que realmente ficar atentas, né? A gente sabe que o estilo de vida ele influencia demais, né? Então a alimentação saudável, a atividade física reduzem muito a incidência, o risco do câncer de mama. O exame preventivo indicado é a mamografia de rotina, segundo o Ministério da Saúde. Ela deve ser feita e recomendada para mulheres de 50 a 69 anos. Claro que cada caso é um caso, então a mulher fazendo o seu exame ginecológico anual vai ter essa avaliação realizada também. E o câncer do colo de útero, que é um câncer que está sendo abordado também agora no Outubro Rosa pelo Ministério da Saúde, existem mais de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero. E a causa principal é o vírus HPV. Então é um vírus que causa a predisposição ao colo de câncer de útero. E nós sabemos que existe atualmente uma vacina, né? A vacina contra o HPV, para imunizar em relação ao HPV, e meninas e meninos também de entre 9 e 14 anos de idade devem se vacinar para ficarem prevenidos em relação ao câncer de colo de útero. E o exame preventivo é recomendado para o colo de útero mulheres de 25 até 64 anos, pelo menos a cada 3 anos. Então essas são as recomendações gerais do Ministério da Saúde, porém nós sabemos que a individualidade é que vai recomendar, né? E você, mulher, né, tendo esse acompanhamento com seu ginecologista, ele vai orientar em relação à necessidade de exames preventivos, de exames determinados, para que se possa realmente prevenir. A gente sabe que prevenir é muito melhor do que remediar, não é? Bom, Mulher, Seu Corpo, Sua Vida é o tema do Ministério da Saúde, é esse lema nesse ano, tá? Em alusão ao Outubro Rosa, e o símbolo é um autoabraço. Então é a mulher dando um abraço em si mesma, né? O símbolo que reforça essa ideia, né, do protagonismo feminino, da conscientização em relação ao seu corpo, em relação à sua saúde, a valorização do autocuidado da mulher consigo própria, né? Então essa é a campanha aqui do Outubro Rosa. Bom, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres, como eu já disse, depois do câncer de pele, né? Mais de 73 mil casos por ano, novos casos em 2024. O risco é de quase 70 por 100 mil
mulheres. Então, ele é raro antes dos 35 anos de idade, não é muito comum, embora possa acontecer. Acima dessa idade, a incidência vai crescendo progressivamente, principalmente depois dos 50 anos de idade, né? E, como eu falei no estilo de vida, o Ministério da Saúde prevê que cerca de 17%, quase 20% dos casos podem ser evitados somente com mudança no estilo de vida, com hábitos de vida mais saudáveis. Como eu disse, a questão da alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes como legumes, verduras, frutas, né, alimentos saudáveis, estilo de vida ativo, então atividade física regular também. E em relação ao colo do útero, ele é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo depois do câncer de mama, né? O primeiro é o câncer de mama, o segundo é o câncer do colo de útero. São cânceres do feminino, embora o homem também possa ter câncer de mama, porque o homem também tem mama, né? E 1% dos casos de câncer de mama acontecem nos homens, 99,5% dos casos de câncer acontecem nas mulheres, né? Mas os dois principais, então, na mulher, câncer de mama, câncer de colo de útero, responsáveis por muitas mortes. O câncer de colo de útero é o terceiro mais incidente na população feminina, 17 mil novos casos por ano entre 2023 e 2025, aproximadamente essa incidência, 15, quase 16 casos por cada 100 mil mulheres. Então, nós sabemos que existe prevenção para esses dois tipos de câncer, então, se há prevenção, né, não se justifica que existam tantos casos, né, de câncer de mama, quando você tem maneiras de prevenir essas doenças, e também, principalmente o câncer de colo de útero, né, que deve haver uma vacinação, e a vacinação vai prevenir, né, meninas e meninos, né, as meninas de terem o câncer de colo de útero e os meninos de passarem o HPV para as mulheres e assim contaminarem e elas correrem o risco do câncer de útero, né. Bom, importante nós falarmos, né, nessa doença, o câncer, o Outubro Rosa é relacionado ao câncer feminino, mama e agora colo de útero também está sendo abordado. E nós sabemos que o câncer é uma doença que ela é causada por uma série de fatores. Mas como todas as doenças, né, nós temos que ter uma abordagem multidisciplinar, inclusive quando a gente fala de saúde, quando falamos de doença também, né, saúde e doença tem muito a ver com a vida como uma totalidade, né. As doenças, principalmente as doenças graves, como um câncer de colo de útero, um câncer de mama, elas não acontecem por acaso. De repente eu fiquei com uma doença grave. Isso não acontece dessa maneira. E nós sabemos que existe um processo de evolução do adoecimento que vai desde do intraútero, do nascimento, durante toda a vida. As doenças, elas são muito relacionadas, todas as doenças, e nós estamos falando aqui sobre o câncer, são muito relacionadas ao estilo de vida. É o estilo de vida. Tá? Então, quando nós temos um estilo de vida que não é saudável, nós temos uma tendência a maior a adoecer. Quando nós temos um estilo de vida saudável, nossa tendência diminui. Então, muitas pessoas falam, tem o risco genético do câncer? Sim, existe o risco genético. Mas a tendência a uma doença, o fator genético, ele é influenciado diretamente pelo epigenético, né? O que é o epigenético? Genético, a gente sabe que é a nossa tendência, o nosso DNA, né, ter uma probabilidade de desenvolvermos, por exemplo, aqui estamos falando do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Então, se uma mulher tem essa predisposição familiar, essa predisposição genética, isso não quer dizer obrigatoriamente que ela vai desenvolver essa doença. Pode ser que ela desenvolva, pode ser que não. E o que vai influenciar no adoecimento ou no não adoecimento, mesmo que exista a predisposição à doença? A epigenética. Epi é o termo que significa acima de. Então, epigenética significa algo que está acima e influencia a genética. Isso é basicamente o estilo de vida e a nossa história. A história de vida pessoal, a história de vida familiar, sistêmica. Nós vamos abordar tudo isso hoje nessa live, né? Então, quando nós falamos de estilo de vida, é algo que está relacionado às atitudes, às escolhas, aos atos que as pessoas fazem. Então, nós sabemos, por exemplo, que os principais fatores de adoecimento e também das doenças crônicas, doenças cardiovasculares,
diversos tipos de câncer, doenças pulmonares, né? Todas as doenças que são as doenças chamadas crônicas, inclusive as não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, alguns tipos de câncer, nós sabemos que existe um fator de predisposição. Mas, dependendo do que nós fazemos ou não fazemos durante a nossa vida, essas doenças irão se manifestar ou não. Então eu costumo dar esse exemplo. Isso vale também para o câncer de mama, porque o próprio Ministério da Saúde falou que quase 20% dos casos de câncer de mama pode ser prevenido com um estilo de vida ativo e saudável. Então, se nós temos, por exemplo, uma mulher tem uma predisposição ao câncer de mama e ela é sedentária, ela é obesa, é estressada, tabagista, fuma, ingere álcool em excesso, tudo isso vai potencializar o risco de desenvolver o câncer de mama. Por quê? Porque vai atuar em cima dos genes, né? O estilo de vida, nesse caso não ativo, vai fazer com que se manifeste que os genes, o oncogênio, o gene causador de câncer que está ali naquela mulher, ele se manifeste e possa desenvolver o câncer de mama. Por outro lado, se essa mulher ela for ativa, não for obesa, se alimentar saudavelmente, uma alimentação rica em nutrientes, polifenóis, antioxidantes, ela fizer atividade física regularmente, cuidar, gerenciar o seu emocional, gerenciar o seu estresse, viver bons relacionamentos afetivos, estiver bem com o seu feminino, essa mulher provavelmente não irá desenvolver esse câncer de mama ou mesmo outras doenças crônicas também. Então essa é a importância do estilo de vida atual, né? Do estilo de vida que essa mulher venha a desenvolver na vida, que vai determinar se ela vai ou não desencadear aquela doença ao qual ela está predisposta, inclusive familiarmente. Tá? Então isso a gente fala do estilo de vida. E o estilo de vida, o que é? Tudo isso que eu comentei. Não são escolhas e atitudes. A gente fala assim, a pessoa vai escolher se ela vai fumar, se ela não vai fumar, se ela vai ingerir excesso de álcool ou não, se ela vai se alimentar saudavelmente. Sim, teoricamente são escolhas. Mas é importante falar que essas escolhas também são determinadas muitas vezes por fatores emocionais, por fatores inconscientes, sistêmicos, né? Então a gente vai abordar isso também, porque não necessariamente o conhecimento e a informação fazem com que as pessoas escolham ter uma vida saudável, porque hoje em dia todo mundo sabe o que é necessário para ter uma vida saudável. Tudo isso que eu falei, todo mundo sabe, né? Não sabe que precisa fazer exercício, que a ciência já comprovou que a atividade física produz uma série de substâncias que equilibra o metabolismo, aumenta a imunidade. Se você ingerir alimentos refinados, industrializados, a chance de adoecer é maior. Fumar aumenta a incidência, a porcentagem de ter câncer, o excesso de bebida alcoólica também. Então todo mundo sabe isso, mas as pessoas não conseguem. A gente tem hoje uma epidemia de obesidade. A obesidade é um dos grandes fatores também de risco para o câncer, porque uma pessoa obesa não é somente algo estético. A obesidade é uma doença, né? Nós não devemos romantizar a obesidade. Claro que devemos respeitar todos os corpos e tudo mais, porém, a obesidade ela é uma doença inflamatória. Quando uma pessoa tem um status inflamatório corporal, ela aumenta o risco e a predisposição a todas as doenças crônicas, doenças cardiovasculares, metabólicas, imunológicas, inclusive o câncer também. Só que não adianta ter a informação, porque a informação nós temos. Nós sabemos exatamente tudo isso. Então, por que as pessoas não conseguem ter um estilo de vida saudável? Aí vem os fatores emocionais. Os fatores emocionais, comportamentais, sistêmicos. Então é importante esse olhar 360 graus, esse olhar integrativo para a saúde, para o adoecimento, principalmente para as doenças graves. Como eu disse no começo, uma doença grave não cai de paraquedas. De repente você pode ter tido aí, saído numa chuva, tomado uma grande friagem, deu um choque lá, um choque térmico, e você pegou um resfriado. Tudo bem, isso acontece, pode acontecer. Agora, uma doença grave, ela tem uma causa por trás, ela tem uma origem que precisa ser vista com muito cuidado. Então o estilo de vida
ele é fundamental, nós já temos essa informação, porém, nem todo mundo consegue voluntariamente, apesar da sua vontade de melhorar, de ter saúde, de fazer atividade física, de comer saudável, de emagrecer. Todo mundo tem vontade de acontecer isso e a maioria das pessoas não consegue. Tanto é que é realidade isso que nós temos essa epidemia de obesidade, de doenças crônicas, de problemas emocionais, ansiedade, depressão, e tudo isso interferindo também, inclusive no risco do câncer de mama. Né? Então, fora isso, nós vivemos num mundo onde existe muita poluição. Né? Então, nós temos poluentes, elementos tóxicos que estão por aí, que estão nos nossos alimentos também. Então, alimentos muitas vezes refinados, industrializados, artificiais, alimentos que são envoltos com elementos, com substâncias como plástico, que também tem um efeito carcinogênico muitas vezes. Né? O sedentarismo. Então, todos esses pontos eles interferem na predisposição ao adoecimento. O sedentarismo, né, a genética, como eu falei, né, tudo isso é importante. Nós já sabemos que porque a medicina convencional ela aborda esses temas todos os dias. Então existem campanhas do Ministério da Saúde, das operadoras particulares de saúde, os planos de saúde, eles estão sempre anunciando esses pontos, dizendo que nós devemos ter um estilo de vida ativo, saudável, se alimentar bem, fazer os exames preventivos, procurar o ginecologista anualmente, fazer a sua rotina de cuidados. Isso já é bastante conhecido. Além disso, né, o que eu quero trazer aqui para abordar, porque é muito importante, é o que eu faço no meu dia a dia, como eu vejo saúde, doença, medicina, psicologia, né? Atuando como médico desde 1987, me formei como psicólogo em 2005, então eu tenho essa visão, e depois a visão sistêmica, a visão das constelações familiares, que trouxe não somente a constelação, mas a visão sistêmica, trazendo a importância de nós entendermos as dinâmicas que são ocultas, que muitas vezes nos levam a ter comportamentos que não vão ser saudáveis, comportamentos doentios, comportamentos disfuncionais, né, que podem levar, inclusive, uma mulher a adoecer. Né? Então, a visão sistêmica mostra que muitas vezes nós adoecemos por fatores que vêm da nossa ancestralidade, da nossa hereditariedade. Né? E isso é algo que a medicina em geral não tem essa visão, não dá uma importância a isso, porque não conhece adequadamente. Isso não vai contra a visão da medicina, isso não vai contra o olhar da psicologia, isso complementa, é uma visão complementar que pode nos ajudar muito a entender a raiz do adoecimento, de todas as doenças graves, inclusive do câncer de mama, como nós estamos abordando aqui, do câncer de colo de útero. A Selma está dizendo aqui, parabéns, doutor, pela abordagem ampla da saúde e doença, obrigado. Essa é a maneira como eu vejo e trabalho com saúde desde que eu me formei, porque eu já me formei com uma base da homeopatia, desde a faculdade, desde o segundo ano de faculdade, conheci a homeopatia, depois conheci a acupuntura, e já tinha essa visão integral de saúde que sempre busquei ampliar, principalmente quando eu conheci a visão sistêmica e as constelações sistêmicas, eu pude entender muito mais. E quando nós falamos de adoecimento, existem muitas dinâmicas sistêmicas que levam ao adoecimento. Por exemplo, uma criança, ela pode ter uma tendência a adoecer por conta dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, estarem doentes também. Vocês sabiam disso? É uma dinâmica, inclusive, muito comum. Uma outra dinâmica muito comum de adoecimento é quando alguém se identifica, sem saber, de uma maneira inconsciente, de uma maneira oculta, com alguém do sistema familiar que esteve doente, ou que foi excluído também. Então, essa é uma outra maneira de gerar um adoecimento. É uma transmissão transgeracional através das gerações que levam as pessoas muitas vezes a adoecer. Né?
Tem muitos fatores emocionais que levam ao adoecimento, inclusive ao câncer de mama também. Então você fala, mas é só isso? Não, é tudo em conjunto. Nós temos que olhar para todos esses fatores. Eu estou já colocando vários pontos desde o começo da live. Então, o estilo de vida, né, com alimentação, com atividade física, com os cuidados em relação ao ambiente, aos poluentes, o cuidado com a genética, né? Se nós temos uma tendência, então fazer a prevenção, exames preventivos, o olhar emocional, então nós podemos falar de muitas emoções que levam também ao adoecimento, né? Por exemplo, tristeza, raiva, mágoa, né? Que podem... mas isso é que causa câncer, não é que isso causa o câncer, mas contribui, porque as emoções estão no nosso corpo. Corpo e mente é uma coisa só, não tem como você separar. O corpo é uma coisa, a mente é outra coisa. Isso não existe. Corpo e mente é totalmente integrado, né? São os dois lados da moeda. Então, quando nós falamos das emoções, ou emoções difíceis, emoções negativas, emoções que não conseguimos lidar, o que acontece? Isso pode dar uma alteração na nossa imunidade. Imagina uma pessoa depressiva, depressão. Hoje mesmo atendi várias mulheres com depressão, que vêm se queixando, falam, eu tenho depressão há muitos anos, eu tomo antidepressivo há muito tempo, há muitos anos, né? Aí eu pergunto assim, mas o que é depressão para você? Como assim? Você não sabe o que é depressão? Você não é médico, você não é psicólogo? Eu falei, eu sei, porque essa palavra, talvez numa média, num geral, ela venha me mostrar. Mas eu quero saber qual é a sua depressão, o que é depressão para você, né? Como é que começou isso? De onde vem isso? Então eu dou um exemplo assim, né? Você está andando pela rua e tem uma depressão. O que é uma depressão? Você está andando na rua, tem um vazio, um buraco, falta de chão, né? Então uma depressão é isso, é a pessoa estar ali e ser engolida ou ser atraída por um vazio, por um buraco, uma depressão. E geralmente a depressão ela vem do quê? De um vazio, de uma função parental, função materna ou função paterna, né? Então essas são possíveis origens da depressão que tem que ser vista, né? E como é que a gente pode ter certeza disso? Numa consulta você precisa conversar, você precisa ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Porque senão é o mesmo tratamento para todo mundo. Você tem tal tipo de câncer, vamos fazer ali olhar para a genética desse câncer, vamos olhar o que está acontecendo, né? Então vamos dar o mesmo tratamento para todos os tipos de doença que a pessoa tem. O mesmo tipo de doença é o mesmo tipo de tratamento. Isso na medicina convencional é. E está errado? Não, não está errado. Porque a abordagem da medicina convencional é assim. Mas quando nós olharmos de uma forma mais ampla, junto com essa abordagem, com a abordagem medicamentosa, hormonioterapia, radioterapia, né, tudo isso pode ser somado, potencializado e acrescentado com outras visões. Vamos olhar como é que está o psicológico, como é que está o emocional dessa mulher. De que família que você vem? Como é que foi a sua vida? Com quem que você mora? Você trabalha? Você faz o quê? Você vive com quem? Como é que está o seu emocional? Você está feliz, está satisfeita com a sua vida? Como é que está a sua sexualidade, seu relacionamento, seu casamento? Tudo isso é importante? Será? Ou é só olhar para a doença e dar um remédio para... está com depressão? Tem sentimentos de tristeza recorrentes já há várias semanas, meses? Então toma esse antidepressivo. Porque depressão é uma baixa da serotonina, vamos tomar um inibidor seletivo da recaptação da serotonina e dopamina, noradrenalina, enfim, vamos tomar remédios só para mudar os neurotransmissores e não vamos entender o que está acontecendo, o que levou essa mulher a adoecer. Eu acho que uma abordagem não exclui a outra, são abordagens complementares, porque se você estiver tratando o câncer e ao mesmo tempo tratando o emocional, mudando o estilo de vida, dando apoio para a mudança do estilo de vida dessa mulher, ao mesmo tempo você ajudá-la a entender as questões emocionais, como é que está a sua vida, a sua satisfação no seu relacionamento, seu casamento, com os filhos, com os pais, com a sexualidade,
Como é que está a vida dessa mulher que está doente, que está hoje aqui com um câncer de mama na minha frente, com câncer de colo de útero? Qual é o significado disso na vida dessa mulher? Como ela chegou até esse ponto? Isso não aconteceu de ontem para hoje. Isso aconteceu durante muito tempo. Houve uma evolução desse processo até que hoje essa mulher esteja com uma doença tão grave, se manifestando uma doença tão grave, que vai trazer consequências, que vai trazer necessidade de olhar, de cuidado. E aí também é importante a gente colocar que a visão sistêmica mostra para nós que a doença, ela muitas vezes, ela vem para ajudar. Nossa, mas isso é um absurdo isso que você está falando. Como assim? A pessoa sofre com a doença, ela tem que fazer um tratamento. Sim, a doença, muitas vezes, ela é um alerta, é um sinal de alerta, né? E ela vem devagarinho, ela não vem assim, chutando a porta. Então, de repente, a pessoa, essa mulher, começou a ter ali um estilo de vida que não foi saudável, começou a ter sentimentos, emoções que não estavam saudáveis, né? Aí ela começou a ter um processo, começou a mudar o seu emocional, mudar o seu sono, mudar o seu apetite, a sua libido. Mas tudo bem, a vida é tão rápida, precisa fazer tantas coisas, não temos tempo de olhar para nada, e continuou. O que acontece? A doença começou, ela já veio ali desde esse tempo, desde esse momento, quando os sintomas iniciaram de uma maneira pequena, de uma maneira não grave, isso também já era o início do processo de adoecimento. Mas não houve uma escuta, não houve uma atenção para isso. O que aconteceu? Essa doença foi se agravando. De repente, os sintomas pioraram, né? De repente começou a ter talvez alguma infecção de repetição, a imunidade baixou, alterações de sono, e aí piorou o cansaço, e aí alterou a libido, e o relacionamento não estava bom, e aí começou a ter outros tipos de problema. Mas aí essa mulher pôde olhar para isso, ela teve tempo, ela teve disposição para olhar para isso, ou estava muito corrida, precisava cuidar de todo mundo, porque isso também a gente vê, né? O tipo de personalidade que vem a ter um câncer, existe uma, vamos dizer assim, uma tendência a um tipo de personalidade que vai adoecer e poder ter um câncer. Eu vou abordar isso também daqui a pouco, tá? Não houve uma escuta para isso, não houve um cuidado com isso, a doença progrediu. Então ela veio, mesma coisa, que veio alguém e tocou a sua campainha, você não escutou. Aí a pessoa bateu forte na porta, você não escutou. Ela bateu mais forte na porta, você ainda não escutou. O que ela fez? Ela teve que esmurrar, chutar a porta, para que você pudesse escutar. Esse é o processo do adoecimento, de uma maneira simbólica falando. Quando nós não escutamos, quando nós não damos atenção aos sintomas que vão começar, alguma coisa não está bem. Na homeopatia a gente vê muito isso. A sensação subjetiva, inclusive quando você começa um tratamento e você às vezes tem uma doença e volta na sua próxima consulta, como é que você está? Olha, o sintoma ainda permanece, mas eu percebi que alguma coisa mudou. Né? Algumas pessoas falam assim, não, eu comecei a me sentir bem, estou diferente, meu sono está mais leve, assim, fluindo melhor, né? Eu estou começando a me sentir com mais apetite, um bem-estar geral, uma coisa assim subjetiva, que a pessoa não sabe explicar bem, mas ela sabe que alguma coisa está mudando. Né? Então esse é o olhar que a gente tem que ter, e não somente para o sintoma. Nós devemos entender a saúde como uma totalidade. E aí tantos sentimentos mexem com a nossa imunidade, né? Porque imagina, quando eu falei uma pessoa depressiva, por exemplo, depressão, você está num buraco, você fala assim, o que está depressiva na pessoa? Você olha a postura dela, ela tem uma postura para baixo, uma postura mais fechada, uma respiração mais curta, um olhar direcionado geralmente para baixo. Então isso mostra que ela está mais fechada consigo mesmo, com seus pensamentos mais depressivos. Mas é só a mente que está depressiva, será? Não, a pessoa como um todo está depressiva. A sua digestão está depressiva, o seu metabolismo está depressivo, a sua imunidade está depressiva. E nós sabemos que nosso guardião é o sistema imunológico. Então quando nós temos um processo de adoecimento, um micro-organismo que invade o corpo, ou uma célula cancerígena que é produzida, e nós produzimos células cancerígenas todos os dias, e de repente o sistema imunológico está lá,
Para fazer no quê? Está alerta. Ele está ali, é um sistema de defesa. Entrou um micro-organismo, as células de defesa vão lá e buscam eliminar esse micro-organismo, manter a homeostase, o equilíbrio, a proteção dessa pessoa. Se a célula cancerígena é criada, e ela é criada sempre, o sistema imunológico vai lá e elimina essa célula cancerígena. Agora imagina que você está com o seu sistema imunológico rebaixado, depressivo também, como o resto do organismo. Né? O sistema imunológico está baixo, está depressivo, ele está menos atuante. Algumas células cancerígenas que forem geradas podem escapar da vigilância do sistema imunológico e um tumor ali começar a crescer. Né? Então é importante que nós estejamos com o físico e emocional equilibrado. Né? Então as emoções, elas são fundamentais para a nossa saúde. Ter um emocional resiliente, um emocional harmonioso, equilibrado, é muito importante, é fundamental para que a gente possa ter saúde num todo. Então, eu já estou falando de várias coisas aqui. Comecei falando do estilo de vida, comecei falando da epigenética, comecei falando da genética, agora estou abordando o emocional e vamos conversar sobre os temas, sobre o sistêmico também no processo de adoecimento. Está fazendo sentido isso para você? Coloca aqui, vamos interagir um pouquinho. Você já havia pensado ou refletido a respeito do processo de adoecimento e do câncer com esse olhar? Porque ainda não acabou, ainda tem muito mais coisas. E tem a parte mais interessante ainda por vir. Mas você já havia ouvido falar sobre isso? Coloca aqui. Sim, eu conheço a abordagem integrativa, ou não, estou começando a conhecer agora. Coloca aqui o seu comentário em relação a esse tema de hoje. E se você tiver também alguma pergunta e quiser fazer um comentário, porque é tão importante, né, quando a gente consegue interagir e trocar ideias, né, trocar conhecimentos, trocar experiências. Como é que está a sua ideia a respeito deste tema? Você já havia ouvido falar sobre isso? Já conhecia essa visão sistêmica, essa abordagem integrativa do processo de adoecimento? Sim ou não? Vamos aguardar aqui algumas respostas. Enquanto isso, vamos continuando. Falando das emoções, né? Eu estou colocando aqui a importância das emoções. A gente sabe que existe uma personalidade predisposta ao processo de adoecimento e ao processo do câncer também, né? A Selma falando aqui, sim, já conhecia, sou da área da saúde pública, facilitadora em constelação familiar. Então já conhece bem a Selma. É importante, a gente vai falar sobre as constelações, sobre a visão sistêmica também. Muito bom, Selma, continue nesse caminho. Bom, uma pessoa, quando vai procurar entender o que é uma doença, principalmente uma doença grave, né, tem que pensar na simbologia dessa doença. O que é o câncer? O câncer é uma doença assim, né? Vocês já sabem ou já ouviram falar que o câncer é uma doença invasiva, não é? Várias células crescem, né? Crescem de uma maneira desordenada, né? Porque nós temos crescimento de células em todo o organismo. Tá? A Patrícia aqui falando sim, porém não dava tanta importância como eu dou agora, gratidão pela explicação. Então, você imagina, vai, o câncer de mama. Então, de repente, ali no duto mamário, enfim, alguma célula começa a crescer, né? E ela começa a se replicar, se multiplicar de uma maneira desordenada, escapando do cuidado do sistema imunológico, ela escapa da imunidade e começa a crescer de uma maneira desordenada. E esse acúmulo de células neoplásicas, células cancerígenas, cancerosas, vai crescendo. Começa a invadir o duto, os tecidos próximos, muitas vezes vai para os gânglios linfáticos ali da axila, vai para outros lugares do corpo. O que é isso? O que isso significa? Que um câncer é uma doença que invade, uma doença invasiva. Ela não respeita os limites, tá? Ela não respeita os limites, ela cresce desordenadamente, ela não respeita o organismo onde ela está e o tecido onde ela está. E aí, esse crescimento desordenado, com o tempo, o que vai causar?
o risco da própria vida dessa mulher. Né? Porque esse crescimento desordenado, esse crescimento que não respeita as estruturas próximas, esse crescimento invasivo, né? Imagina assim, que você tem, vamos dizer assim, num grupo, num sistema, né? Ou numa empresa, qualquer sistema, a família ou a empresa, uma pessoa que haja como se fosse essa célula cancerosa. O que uma pessoa faria se ela tivesse essa simbologia assim, por um comportamento? Seria uma pessoa que invadiria o espaço dos outros, não respeitaria as coisas que são dos outros, não respeitaria o momento dos outros, pegaria para si, por exemplo, o câncer ele se alimenta, né, do organismo. Uma pessoa que tem um câncer em estágio avançado, ela entra em caquexia, ela fica desnutrida. Por quê? Porque o câncer absorve a alimentação dessa pessoa. Né? Então, se você tivesse num sistema, num grupo, uma pessoa que tivesse um comportamento desses, um comportamento invasivo, um comportamento abusivo, um comportamento de desrespeito, de invasão ao espaço dos outros, o que significa isso? Isso é a ideia do câncer. O câncer ele é dessa maneira. É uma doença que invade, que abusa, que não respeita. Então, a pessoa que tem predisposição a desenvolver o câncer é uma pessoa que também tem essa característica de personalidade, muitas vezes, de se permitir ser invadida. Invadida pelo quê? Invadida por outras pessoas, pelo desrespeito de outras pessoas, pelo abuso físico, emocional, financeiro de outras pessoas. É uma pessoa que muitas vezes não sabe, não consegue, né, dizer não. Ela não sabe dizer não. Ela diz não às vezes para si própria, mas ela não diz não para os outros. Então ela se permite ser abusada. Faz sentido isso? Você consegue perceber a semelhança de uma doença como o câncer dentro do organismo, né? A célula cancerosa invadindo as outras saudáveis, tomando espaço e abusando delas, invadindo, como por exemplo num grupo, uma pessoa ou numa família. Uma família pode ter uma pessoa assim, que acha que ela que é merecedora de tudo, todos devem ir para ela e ela precisa tomar tudo porque ela quer isso, ela quer aquilo. Né? Então esse é o tipo de pessoa que muitas vezes tem a predisposição a ter esse tipo de doença, o câncer. Faz sentido isso para vocês? Coloca aqui sim, faz sentido. Não, isso é muito estranho, nunca ouvi falar sobre isso, ainda estou na dúvida. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa ideia. Por quê? Mas é claro, eu não estou dizendo que isso só é que causa o câncer. O tipo de personalidade. Não, você precisa ter essa visão de totalidade. Você precisa ver qual é o estilo de vida dessa pessoa, qual é a genética dessa pessoa, né, como é que está a vida dela, e de repente entender que isso também é uma característica. Também é uma característica de uma pessoa que pode ser invadida, abusada. Né? Uma pessoa que não sabe dizer não. É como se o organismo da pessoa também não conseguisse dizer não, eu vou te limitar. Porque a gente faz isso todo dia. Como eu coloquei, nós produzimos células cancerosas todo dia, toda hora. Porque o que é uma célula cancerosa? É uma célula que no processo de replicação do DNA, de repente ali há um erro na replicação do DNA, o RNA. Existe um erro e aí uma célula, em vez de ser uma célula saudável, ela nasce como uma célula anormal, uma célula cancerígena. Né? E de repente o sistema imunológico ele está aí para isso. Ele vai lá, ele percebe isso e pum, ele capta. Ele capta. E vai lá e destrói aquela célula. Ele toma cuidado, ele toma conta. Mas quando nós estamos com o nosso sistema imunológico comprometido, quando nós estamos com um estilo de vida não saudável, com o nosso emocional não saudável, com a nossa imunidade afetada, muitas vezes por um quadro emocional ou por algo físico, como uma doença crônica também, um estilo de vida doentio, o sistema imunológico não dá conta e aquele tumor, aquele câncer vai crescendo. E se a pessoa também tiver essa predisposição, isso pode também fazer com que ela não consiga lidar, não consiga lidar com aquela doença, e aquela doença vai aumentar e vai crescer.
Tá? Então isso é um olhar também, um olhar, vamos dizer assim, da psicossomática, um olhar simbólico para o processo de adoecimento que está ligado a tudo isso. Não é só isso, não é só aquilo, é tudo. Nós precisamos ter esse olhar para o todo, para entender o que no caso individual específico de uma pessoa, de uma mulher com câncer de mama, pode estar acontecendo. Ainda vou trazer outros inúmeros fatores que podem causar. Eu estou aprofundando o olhar, que vai além do olhar da doença, do olhar da medicina, que tem que estar junto, complementando, não vai substituir nada, não é alternativo isso ou aquilo. A gente tem que olhar na totalidade. Se chega uma mulher com câncer de mama, eu tenho que olhar tudo isso. Não somente o tipo do câncer, não somente a alimentação dela, não somente o emocional, tudo junto tem que ser visto. A Marta está dizendo faz sentido. Bel faz todo sentido para mim. A Patrícia, sim, que analogia fantástica, eu nunca havia pensado dessa forma, irei refletir sobre essas coisas. Sim, eu tenho muitas pacientes com câncer de mama que vieram para se tratar depois de descobrir que tem um câncer de mama, e a história de todas tem muitos pontos em comum. Mas por que pontos em comum? Não é uma individualidade? Sim, é uma individualidade, porém existem pontos que são comuns em algumas doenças. Por exemplo, o que é o câncer de mama? Aonde acontece o câncer de mama? Na mama. O que a mama simboliza para a mulher? O homem tem mama, né? Nós somos mamíferos, todo mundo tem mama. Né? Porém, eu já falei que o câncer de mama no homem é meio a 1%, 99,5% na mulher. Por quê? Porque a mulher tem, claro, um desenvolvimento diferente, uma questão hormonal diferente. A mama é um órgão para quê? Para mamar, né? Para dar leite para o filho, né? Além disso, a mama, então, ela simboliza a maternidade, a maternagem, mas a mama também simboliza o feminino. Então a mama ela tem um papel muito importante. Né? Simbolicamente falando, a mama é correlacionada, ligada ao feminino, né? O feminino, a mulher, a sexualidade e também a maternagem. Então são funções da mulher. Né? A mulher tem várias funções, mas uma delas é o feminino. O feminino, o relacionamento, a sexualidade. Outra função é a maternidade, a maternagem. E a mama, ela está em comum nesses dois pontos. Então, o adoecimento desse órgão que tem essa simbologia, geralmente, né, a gente não fala nem nunca e nem sempre, mas geralmente tem relação com esse campo da mulher. Com o campo do feminino, do materno, principalmente da maternagem, né? O que a gente observa em vários casos de câncer de mama, tá? Porque a maternagem, ela vem se manifestar através da amamentação, não é? É quando a mãe pode passar o seu alimento, ela primeiro passava o alimento através do cordão umbilical, quando o bebê era um feto, estava ali na barriga, era através do cordão umbilical. Quando o bebê veio para o mundo, pelo menos por 6 meses, que é o recomendado, a alimentação exclusiva é através da amamentação. Né? Então, tem tudo a ver. E olha só, quando acontece uma questão com a maternagem, por exemplo, essa mulher está gestante, ela vai ter o filho, mas ao mesmo tempo aconteceu algum problema. Aconteceu algo, ela está com problemas financeiros graves, com problemas familiares, morreu alguém, teve alguma perda, está passando por um luto, ou está com problema no casamento, um problema familiar, financeiro muito grave. O que vai acontecer? Essa mulher, desculpe, ela não vai conseguir passar para o feto, para o filho, né, para o bebê que nasceu, ela não vai conseguir transmitir um vínculo saudável, um vínculo emocionalmente saudável. Por quê? Porque ela está passando por um problema. Não é que ela não queira, né? Ela está passando por alguns problemas e isso interfere na questão emocional com esse filho. E isso pode gerar nesse filho uma sensação
relacionada a uma dificuldade relacionada à vinculação afetiva, né? E se for uma filha, então isso pode estar vindo numa linhagem ali do feminino, tá? Porque quando a gente observa, geralmente uma mulher com câncer de mama tem algumas dinâmicas que são semelhantes, que vêm, né, transgeracionalmente, que vêm através das gerações, tá? Por exemplo, uma mulher com câncer de mama, ela pode ter tido alguma dificuldade relacional, vincular com a sua mãe. Às vezes é uma mulher que tinha dificuldade com a mãe, mas se dava bem com a avó materna, por exemplo, pulava uma geração. Então não conseguia fazer um vínculo saudável com a mãe, mas a avó entrou no lugar, ou a avó fez o papel de mãe, ou a avó cuidou. Às vezes a mãe dela tinha dificuldade com a própria mãe, que é a avó, mas se dava bem com a avó dela. Então muitas vezes isso acontece, um salto de geração na questão da relação saudável. Isso a gente observa muitas vezes também, né? Então as questões de relacionamento, as questões emocionais que vêm no vínculo da mãe com a filha. Eu tive pacientes que tiveram câncer de mama e geralmente quando isso aconteceu havia alguma dificuldade na relação da maternagem nesse sistema familiar. Às vezes não era diretamente da relação dela com a mãe dela, mas no sistema familiar existia em alguma geração uma dificuldade na maternagem. Uma mãe que morreu cedo, ou um vínculo que a gente chama de amor interrompido ali na linhagem daquelas mulheres, né? Isso é muito comum de ser observado, tá? Então, além de todos os fatores do estilo de vida, tudo que eu já falei, né? Da alimentação, da atividade física, da genética, do emocional, existe também esse fator sistêmico, esse fator transgeracional que muitas vezes é repetido em várias gerações da família, levando, por exemplo, a uma tendência. Você fala, mas então se várias mulheres da família tiveram câncer de mama, isso é genético. Bom, tudo que se manifesta é genético, né? Porque a vida ela vem através do quê? Da atuação do DNA, né? Porém, o que desencadeia isso? Né? O que faz o DNA se manifestar produzindo uma célula mutante, cancerígena ou uma célula saudável? Todos esses fatores em conjunto, né? Então, muitas vezes, a mágoa por gerações da família, né? A mágoa é um sentimento que rebaixa muito a imunidade, gera culpabilização, vitimização, julgamentos. Sabe o que é mágoa? Mágoa é má água, uma água ruim, né? Uma água que está ali represada. São emoções que ficam represadas e você, em algum momento, aquilo vem ou na forma de uma torrente de acusações, de lamentos, ou vitimização, ou a pessoa engole aquilo fica preso, aquele sentimento. A mágoa é uma má água. O que acontece com uma água que fica ali parada, que fica estagnada? Você sabe, né? A água é vida. Nós somos compostos de 60% a 70% de água, nosso organismo. Porém, quando a água ela fica estagnada, quando ela fica bloqueada, o que acontece? Quando ela não circula, quando a vida não circula, ela apodrece, né? Crescem micro-organismos, crescem bactérias, crescem fungos, e aquela água vira uma má água. Então é isso que um sentimento represado, que um sentimento de difícil lidar, pode gerar na vida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Nós estamos aqui falando do câncer de mama, do Outubro Rosa, câncer de colo de útero, né? Mas isso pode acontecer também por más emoções. Não só isso, veja bem, eu sempre estou reforçando, é uma totalidade, né? Então a mama tem esse simbolismo do feminino, da sexualidade, da mãe. O câncer de colo de útero já tem a ver mais, claro, com a sexualidade, com a reprodução, mas também com o feminino, né? Porque a mulher reproduz, porque a mulher gesta. Então, é importante, né, a gente já caminhando aí para um fechamento, que a gente possa olhar, entender, né, essa necessidade de termos uma visão integrativa, uma visão sistêmica, não só em relação ao câncer de mama, de colo de útero, mas à saúde como um todo. A visão da saúde, a visão
do adoecimento, nós precisamos ter esse entendimento para que a gente saiba como lidar com o processo de saúde, para que a gente saiba lidar com a prevenção do adoecimento, porque o mais importante sempre é a prevenção. Depois que alguém adoece, é necessário cuidar para lidar com essa doença e retornar à saúde. Então é um caminho mais difícil, um caminho mais prolongado. Se você prevenir a doença, é muito melhor. Mesma coisa, se você deixar uma casa pegar fogo para chamar o bombeiro para apagar, pode ser o melhor bombeiro do mundo, melhor equipamento, mas sempre vai haver alguma sequela. Se você tiver um sistema de prevenção de incêndio, sensor de fumaça, sensor de fogo, sprinkler, vai ser muito melhor, né? Se você tomar cuidado com gás e tudo mais, então você vai prevenir. Prevenir sempre é mais inteligente, é menos custoso, custoso em todos os termos, custoso em termos de saúde, em termos de emoção, em termos financeiros também, em termos de cuidado, em termos de dificuldade, de peso familiar. Imagina uma pessoa adoecer, ela compromete a sua saúde e a relação com toda a sua família. Porque a pessoa que está doente de uma doença grave, isso vai afetar a família como um todo. Todo mundo que tem relação com essa pessoa vai ficar preocupado, vai ficar atento, vai ter que ajudar de alguma maneira. Isso, claro, isso pesa para todo mundo. As pessoas vão ajudar, mas não sem uma carga de dificuldade, de sofrimento para todo mundo, para quem ama essa pessoa que adoeceu. Então é tão importante a gente poder olhar para tudo isso, não é? Poder olhar para uma doença, principalmente para uma doença grave, sabendo que ela não começou agora, que o processo de adoecimento é um processo longo. Então nós podemos aprender a cuidar da nossa saúde, aprender tudo o que é necessário fazer, entender também por que nós não conseguimos fazer isso, porque muitas vezes os fatores transgeracionais, eles vêm lá de trás e fazem com que a gente tenha comportamentos que são comportamentos que vão favorecer o adoecimento. E se a gente tem esse conhecimento, que a gente possa lidar, fazer uma terapia, fazer uma constelação, ir no médico, no ginecologista para prevenir, para fazer os exames preventivos, mudar o nosso estilo de vida, né, conseguir fazer de uma maneira saudável a vida também como um todo. Isso é tão importante, né? E aí, sabendo disso tudo e conseguindo olhar para essas questões, nós vamos poder ter um entendimento, uma atuação e um cuidado importante para a nossa saúde, né? Então eu deixo aqui, caminhando para o encerramento, eu vou deixar aqui espaço aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, para a gente poder ir caminhando para o nosso encerramento. Essa foi a visão sistêmica, a visão integrativa sobre o câncer de mama, também o câncer de colo de útero, sobre o câncer em geral e as doenças crônicas, né? Se você acha que fez sentido esse olhar para o adoecimento, né, seguimos juntos. Me siga aí nas redes sociais, sempre eu vou postar temas de saúde, de qualidade de vida, e para mim isso é o meu dia a dia, é com que eu trabalho, é com que é importante, né? E fico aqui disponível aqui, obrigado pelo comentário, Márcia. Se alguém quiser fazer uma pergunta ou fazer algum comentário, colocar uma dúvida, a Nilda, gratidão também. Marta, minha explicação, parabéns, simplicidade e profundidade, obrigado, Marta. Seguimos juntos. Mais alguém, se quiser colocar, gratidão, eu que agradeço a presença de vocês. Se acharem que é uma live que traz algum tema de interesse para alguém que você conheça, compartilhe. Ela vai ficar no meu Instagram, no meu canal do YouTube. Então, várias lives e encontros que eu fiz estão ali no meu canal do YouTube. É mais fácil achar no YouTube do que no Instagram, porque o Instagram vai subindo ali, né, o feed, e a gente não acha mais, né? E aí no Instagram fica assim, mas no YouTube, no meu canal, se você for lá e se inscrever, tem lives aí de bastante tempo, de muitos anos, falando sobre muitos temas: saúde, qualidade de vida, relacionamentos, saúde física, saúde emocional. Gratidão, Bela, gratidão, Nilda, gratidão, Marta, live esclarecedora, já compartilhei com várias pessoas, eu agradeço.
Fico aqui à disposição, que quiserem também podem me procurar nas redes sociais e seguimos juntos, porque olhar para a saúde, para a qualidade de vida é muito importante. Eu acho que a gente deve sempre ter esse cuidado, porque a vida é um dom, é uma bênção e cabe a nós fazermos o melhor, né? Caminhar por mais e sempre a serviço da vida. Ok, pessoal, muito obrigado, gratidão e até a próxima. Um grande abraço, um forte abraço para vocês. Até mais. Tchau, pessoal.